Olá, bem-vindos ao novo canal de palpites do Titi. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Venho nesse vídeo especial falar da primeira rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A, da primeira divisão de 2021, desta primeira fase da famosa Liga Pro. Graças a Deus, o futebol equatoriano também está voltando com sua nova temporada, a temporada de 2021. Então eu separei todos esses jogos dessa primeira rodada do certame para dar o meu palpite e para dar os meus resultados exatos do que eu acho desses grandes jogos, então, dessa primeira rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A, da primeira divisão de 2021, dessa primeira fase da famosa Liga Pro. E vale lembrar que os jogos dessa primeira rodada, então, do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A, da primeira divisão de 2021, dessa primeira fase da famosa Liga Pro, já vai ter início nessa sexta-feira, no dia 19 de 2 de 2021, 19 de fevereiro de 2021, com 2 jogos. Depois vamos ter 3 partidas no sábado, no dia 20 de 2 de 2021, 20 de fevereiro de 2021. E o complemento dessa primeira rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A, da primeira divisão de 2021, dessa primeira fase da famosa Liga Pro, vai acontecer no domingo, no dia 21 de 2 de 2021, 21 de fevereiro de 2021, com mais 3 partidas. Então agora vamos começar com os palpites, então, aqui no meu canal Palpites do Titi, com os jogos, então, dessa primeira rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A, da primeira divisão de 2021, dessa primeira fase da famosa Liga Pro, nos jogos de sexta-feira, no dia 19 de fevereiro de 2021. Vamos então começar com esse bom e interessante jogo de futebol. Às 18h30, mais conhecido como às 6h30 da tarde. Vale lembrar que todos os horários são daqui do Brasil. Vamos então para esse bom jogo. Vamos de Universidade Católica do Equador contra o Olmedo. Vamos de Universidade Católica do Equador 1, Olmedo 0. E agora passamos para o último jogo, então, dessa sexta-feira, do dia 19 de fevereiro de 2021, dessa primeira rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A, da primeira divisão de 2021, desta primeira fase da famosa Liga Pro. Vamos então para esse outro interessante jogo. Às 21h, mais conhecido como às 9h da noite, vamos de LDU de Quito e Nuevo de Octubre. Vamos de LDU de Quito 2, Nuevo de Octubre 0. E agora passamos para os jogos de sábado, do dia 20 de fevereiro de 2021, dessa primeira rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A, da primeira divisão de 2021, dessa primeira fase da famosa Liga Pro. Vamos então começar então com esse primeiro jogo desse sábado, dessa primeira rodada do certame. E esse também é um interessante jogo para a gente acompanhar. Às 16h, mais conhecido como às 4h da tarde, vamos então para esse bom jogo. Vamos de Musquiruna e Alcas. Vamos de Musquiruna 1, Alcas 2. E agora passamos para o segundo jogo, então, desse sábado, do dia 20 de fevereiro de 2021, dessa primeira rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A, da primeira divisão de 2021, dessa primeira fase da famosa Liga Pro. Vamos então para esse outro bom jogo. Às 18h30, mais conhecido como às 6h30 da tarde, vamos de Guayaquil City e o Macará. Vamos de Guayaquil City 1, Macará também 1. E agora passamos para o último jogo, então, desse sábado, do dia 20 de fevereiro de 2021, dessa primeira rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A, da primeira divisão de 2021, dessa primeira fase da famosa Liga Pro. Vamos então para esse outro bom e interessante jogo. E essa pode ser a zebra desta primeira rodada, então, do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A, da primeira divisão
de 2021 dessa primeira fase da famosa Liga Pro. Vamos então para esse bom jogo às 21 horas, mais conhecido como às 9 horas da noite. Vamos de Manta e Barcelona de Guayaquil. Vamos de Manta 1, Barcelona de Guayaquil também 1. E agora passamos para os jogos de domingo, do dia 21 de fevereiro de 2021, nessa primeira rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A da primeira divisão de 2021, dessa primeira fase da famosa Liga Pro. Vamos então começar com esse primeiro jogo então dessa primeira rodada deste domingo. Vamos então para esse outro bom e interessante jogo. Às 15 horas, mais conhecido como às 3 horas da tarde. Vamos então para esse outro bom e interessante jogo. Vamos de Ourense e o Independente Del Valle. Vamos de Ourense 0, Independente Del Valle 2. E agora passamos para o segundo jogo então deste domingo, do dia 21 de fevereiro de 2021, dessa primeira rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A da primeira divisão de 2021, dessa primeira fase da famosa Liga Pro. Vamos então para esse outro bom jogo. Às 17h30, mais conhecido como às 5h30 da tarde. Vamos de Técnico Universitário contra o Delfim. Vamos de Técnico Universitário 2, Delfim 1. E agora passamos para o último jogo então desse domingo, do dia 21 de fevereiro de 2021, desta primeira rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A da primeira divisão de 2021, dessa primeira fase da famosa Liga Pro. E também esse é o último jogo então dessa primeira rodada do certame. Vamos então para esse outro bom e belo jogo. Às 20 horas, mais conhecido como às 8 horas da noite. Vamos então para esse outro bom jogo. Vamos de Emelec e Deportivo Cuenca. Vamos de Emelec 2, Deportivo Cuenca 0. Desde já agradeço a compreensão de todos, o carinho de todos. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma boa sorte nesses palpites dessa primeira rodada do Campeonato Equatoriano de Futebol da Série A da primeira divisão de 2021, dessa primeira fase da famosa Liga Pro. Um abraço, Titi.